Meu marido me entregou o pedido de divórcio bem na UTI. Assina. Eu quero uma esposa perfeita, não um fardo numa cadeira de rodas. Eu assinei na hora. Ele deu um sorriso frio. Pague suas próprias despesas do hospital. Eu só respondi tudo bem. E ele não sabia que o nome no papel era o início do fim dele. O quarto era branco demais. Luz forte e cheiro de álcool lençol esticado, como se o hospital quisesse esconder qualquer sinal de fraqueza. O monitor batia um ritmo irritante bip, 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 o som mais caro e mais gelado que existe. Minha perna direita estava imobilizada. O médico jurou que eu voltaria a andar com tempo e fisioterapia. Tempo eu tinha. O que eu não tinha era paciência para a humilhação. Eu ouvi passos apressados no corredor antes de ver a porta abrir. Passos de quem não vem por amor. Passos de quem vem terminar serviço. Ele entrou primeiro sem me olhar de verdade. Na mão, um envelope pardo barato com papel dentro. Atrás dele, minha sogra surgiu como alguém que perdeu o chão. Segurava a bolsa com força e evitava meus olhos. A boca dela tremia, mas ela não disse nada. Meu marido puxou a cadeira com barulho e colocou o envelope na mesinha ao lado da cama. A caneta vinha presa por um fio, como se até a caneta estivesse em cativeiro. Ele abriu o envelope devagar. O pedido já estava pronto. Nome, CPF, data, linhas certinhas. A assinatura dele no final era torta, nervosa. Eu reconheci a pressa ali. Assina. Não foi pedido. Foi ordem. Ele se inclinou perto do meu rosto como se eu fosse surda. Eu quero uma esposa perfeita, não um fardo numa cadeira de rodas. Fardo. A palavra não me feriu, ela só confirmou. E quando uma coisa é confirmada, ela vira decisão. Minha sogra pigarreou baixinho. O olhar dela dizia que achava errado, mas o corpo dela dizia que não ia impedir. Eu aprendi cedo que na família dele, o silêncio era a religião. E as contas, eu perguntei com a voz reta. Ele riu curto sem alegria. Pague suas próprias despesas do hospital. Eu fiquei olhando para ele por um segundo. Não para pedir explicação, só para gravar a cena do jeito que ela era. Porque eu sabia lá no fundo que eu ia precisar lembrar disso com nitidez. Ele cruzou os braços esperando meu desespero. Eu não dei. Eu olhei para o papel como quem olha um contrato qualquer. Ele achava que eu estava fraca, achava que eu ia implorar, achava que eu não tinha cabeça para nada. Só que eu lembrava de uma coisa simples. No Brasil, papel vale mais do que promessa, e assinatura vale mais do que discurso. Eu lembrei do cartório na Avenida Moraes Salles, em Campinas. 3 anos antes, eu estava lá para reconhecer firma de um contrato grande da minha empresa. O atendente pediu meu documento, carimbou, guardou minha assinatura no cartão padrão. Eu saí de lá com uma certeza: assinatura é identidade. Naquele dia, meu marido riu no carro. Você leva essas coisas a sério demais. Eu levei, e foi por isso que eu construí tudo o que ele agora queria arrancar de mim. Na UTI eu segurei a caneta com a mão marcada de agulhas. Minha sogra prendeu a respiração. Meu marido ficou imóvel esperando a cena da mulher quebrada. Eu assinei imediatamente. Sem tremor, sem lágrima, sem pedir prazo. Eu escrevi meu nome completo do jeito exato que estava nos meus documentos e nos contratos da empresa, do jeito que um cartório reconhece sem discutir. Quando terminei, eu devolvi a caneta e encarei meu marido. Pronto, eu disse. Ele piscou surpreso por eu não ter feito espetáculo. Depois o sorriso dele apareceu, um sorriso de vitória fácil. Ótimo. Ele pegou o papel como se tivesse tirado um peso das costas. Assim é melhor. Para os dois. Eu não respondi. Minha sogra finalmente soltou uma frase pequena, quase sem ar. Você vai ficar bem. Eu poderia ter dito muita coisa. Eu só olhei para ela e deixei o silêncio responder. Meu marido se levantou, ajeitou a camisa e foi para a porta. Quando abriu, eu vi a pressa de novo. Pressa de quem está correndo para outra vida, para outra mulher, para outro sonho barato. Ele saiu. Minha sogra saiu logo atrás com passos menores, como quem carrega uma culpa que não sabe onde largar.
Quando a porta fechou, o quarto pareceu mais alto. O bip do monitor ficou mais nítido. Minha garganta fechou por um instante, não por amor, mas por memória. Eu lembrei de quem eu fui naquela casa. Eu fui a mulher que pagou a primeira parcela do nosso apartamento quando o negócio dele falhou. Eu fui a mulher que segurou a mão dele no velório do pai. Eu fui a mulher que comprou remédio para a mãe dele quando ela ficou sem plano. Eu fui a mulher que engoliu piada em churrasco para manter a paz. E mesmo assim eu virei fardo. Eu fechei os olhos e respirei fundo. A voz da minha vizinha Marlene apareceu na minha cabeça. Marlene tinha quase 60 anos e falava como quem mistura carinho com verdade. Minha filha homem que quer ir embora vai, mas não precisa levar sua dignidade junto. Eu apertei o botão de chamada. Uma enfermeira entrou jovem e cansada com olheiras que nenhum corretivo resolve. Tudo bem, senhora? Tudo eu respondi. Minha voz saiu calma demais. Eu preciso falar com o financeiro do hospital. Agora. E eu preciso do meu celular. Ela hesitou, mas trouxe. Quando o aparelho caiu na minha mão, eu senti o peso dele como quem sente uma chave. Eu abri a lista de contatos e procurei um nome que eu não ligava havia meses. Doutora Helena. Minha advogada. Eu apertei ligar. Quando ela atendeu, eu não desabei. Eu disse apenas: Helena, ele me entregou o divórcio na UTI. E eu assinei, do jeito certo. Houve um silêncio curto do outro lado, e depois a voz dela veio baixa, firme. Então ele acabou de te dar de presente o que ele mais queria esconder. Eu olhei para a porta fechada e imaginei meu marido saindo dali como se tivesse vencido. E eu sorri, pequeno, frio. Eu quero que ele entenda, eu falei devagar que meu nome no papel não é o fim do casamento. É o começo do acerto de contas. Eu desliguei. No hospital, tudo fica registrado. Horário, nome, testemunha, papel, assinatura. E naquele envelope, além do meu nome, tinha o nome completo dele. O nome que ele usa para abrir conta assinar contrato, parecer sério. O nome que agora ia servir para provar quem ele é de verdade. Eu não estava destruída. Eu estava acordando. E ele não fazia ideia do que eu já tinha na mão. O nome no papel era a primeira peça. Eu achava que a dor ia morar só na minha perna. Mas ela tinha mudado de endereço. Ela estava na minha garganta, naquele espaço entre eu te amei e você me desprezou. Na manhã seguinte, eu acordei com o mesmo bip do monitor e um peso estranho no peito. Não era falta de ar, era vergonha. Vergonha por lembrar de cada vez que eu me diminuí para caber naquele casamento. A enfermeira entrou cedo, abriu a persiana um pouco e a luz de Campinas invadiu o quarto como se o mundo lá fora não tivesse sido atropelado pela minha vida. Como você está hoje? Ela perguntou, mexendo no soro. Estou bem, eu respondi. Era mentira, mas era uma mentira que me mantinha inteira. Ela fez uma anotação, ajustou a cama e saiu. Eu fiquei olhando para o teto por um tempo, tentando entender como alguém consegue abandonar uma pessoa no lugar mais vulnerável possível. O TI não é só um setor do hospital, é um palco, um lugar onde qualquer frase vira sentença. E meu marido escolheu falar como carrasco. Eu podia sentir o gosto amargo daquela palavra ainda fardo. O mais humilhante era que ele falou isso com a naturalidade de quem diz passe o sal, como se eu realmente fosse um problema logístico, uma coisa quebrada. Eu virei o rosto e encarei a minha perna imobilizada. A pele estava pálida, a bota ortopédica parecia grande demais. Eu me lembrava da noite do acidente como flashes, um farol alto, um freio que não respondeu, o barulho seco do impacto, depois um vazio cheio de vozes. E agora eu estava ali com uma perna presa e um casamento que já tinha sido enterrado antes mesmo de eu acordar. Meu celular vibrou em cima da mesinha. Número desconhecido. Eu atendi. Senhora Camila. A voz era profissional seca. Aqui é do setor administrativo. Precisamos conversar sobre o seu plano de saúde. Eu fechei a mão ao redor do telefone. Pode falar. Consta aqui uma divergência na sua cobertura. O titular do contrato alterou dados há 2 semanas. Alguns procedimentos passaram a exigir autorização extra.
Eu senti o estômago afundar. Titular, o contrato estava no nome dele. Eu tinha deixado isso assim por comodidade, por confiança, porque era mais prático quando ele fazia as coisas. Quando você confia em alguém, você entrega pequenas chaves sem perceber, até o dia em que trancam você do lado de fora. Quem alterou, eu perguntei embora já soubesse. Houve atualização por aplicativo com senha e confirmação, o Sr. Leonardo solicitou. Leonardo. Meu marido. Eu não respondi na hora, só respirei fundo para a voz não tremer. E o que isso significa agora, eu perguntei. Significa que até regularização, alguns custos ficarão por conta da senhora. A ligação terminou com a mulher dizendo que iria me enviar um e-mail. Eu agradeci como se fosse um simples problema de burocracia. Desliguei. E fiquei 1 minuto em silêncio, olhando para o nada. Ele não só quis ir embora, ele quis que eu pagasse por estar viva. Eu fechei os olhos e uma lembrança veio como uma facada mansa. Nosso primeiro ano de casamento. Ele chegava em casa e me abraçava por trás enquanto eu fazia café. Dizia, você é minha paz. Eu acreditei. No segundo ano, quando a empresa dele começou a falhar, eu não reclamei. Eu cobri despesas, fiz planilha, cortei luxo, parei de viajar. Eu vendi um carro para manter o negócio respirando. Eu ouvi ele chorar no banho, achando que eu não sabia. E eu fiquei. Porque eu achava que casamento era isso, segurar a barra junto. Agora na UTI, eu descobria que para ele, casamento era conforto, não era parceria. Quando o conforto acabou, eu virei descarte. Meu peito apertou, não de saudade, de indignação. Eu não queria voltar no tempo, eu só queria ter enxergado antes. A porta do quarto abriu e eu vi Marlene entrar com uma sacola de mercado e um olhar de quem já tinha vivido o suficiente para não se assustar com tragédia. Ela veio devagar, sem fazer barulho, colocou a sacola na cadeira e chegou perto de mim. Bom dia, minha filha. Bom dia, eu respondi e senti minha voz querer quebrar. Marlene pegou minha mão com cuidado como quem segura uma coisa importante. Eu soube, ela disse sem perguntar o quê. Esse homem fez o que fez. Eu não chorei. Não porque eu era forte demais, mas porque eu estava seca por dentro. Uma secura que só aparece quando algo morre. Marlene abriu a sacola. Tinha uma garrafa de água de coco, uma caneca nova bolacha água e sal, e um potinho de canja. Eu trouxe comida de verdade, comida de casa. Hospital deixa a gente com gosto de metal na boca. Eu quase ri. Quase. Foi um sorriso mínimo. Obrigada. Ela se sentou e me olhou do jeito certo. Não como enfermeira, não como curiosa, não, como gente que vem buscar fofoca. Ela olhou como mãe. Camila olha para mim. Ela apertou minha mão. Você não fez nada errado. Eu assinei, eu falei baixo. Eu assinei mesmo. Marlene nem piscou. Assinou porque ele te encurralou e porque você é inteligente. Você não ia dar a ele um show para ele usar contra você? Eu engoli seco. Ele mexeu no plano, eu disse. Eu acabei de descobrir. Marlene fez uma expressão de nojo. Covarde! Isso é coisa de homem fraco. Ela respirou fundo e baixou a voz quase como se estivesse contando um segredo. Eu vi ele, tá? Ela disse. Meu corpo inteiro ficou alerta. Quando você estava aqui, ele voltou no condomínio 2 noites seguidas e não vinha sozinho. Eu não perguntei com quem, eu já imaginava. Uma menina nova, Marlene continuou, bonita, unha feita, bolsa cara. Ela entrou rindo, rindo alto como se fosse dona. A imagem queimou minha cabeça. Não era ciúme, era um insulto, porque eu ainda estava no hospital. Eu ainda estava presa numa cama. E ele estava apresentando outra pessoa na minha vida como se eu já não existisse. Ele falou para a porteira que era uma amiga, Marlene disse, mas ele segurou na cintura dela. Eu não sou boba. Eu fechei os olhos por um segundo. Foi aí que a dor apareceu. Porque por mais que eu fosse racional, eu fui esposa, eu fui mulher, eu tive planos, eu imaginei futuro. E o futuro tinha sido ocupado por uma desconhecida como se eu fosse um móvel velho. Camila Marlene disse pegando meu rosto com cuidado. Chorar não te diminui, mas você não pode chorar na frente dele, não agora.
Eu abri os olhos. Eu não vou chorar, eu falei. E eu percebi que era verdade. Eu já tinha passado do ponto do choro. Agora era o ponto da decisão. Meu celular vibrou de novo. Mensagem do meu marido. Só 2 palavras. Precisamos conversar. Eu ri, uma risada sem som. Ele me expulsou da vida dele na UTI e agora queria conversar. Eu não respondi. Eu abri o aplicativo do banco e vi que uma transferência tinha sido agendada do meu CNPJ. Valor pequeno dividido quase discreto. O tipo de valor que ninguém percebe no meio do caos. Mas eu percebi. Eu rolei a tela e vi mais 2, e mais uma. Transferências para uma conta que eu não reconhecia. Meu coração ficou calmo demais. O mesmo homem que me chamou de fardo estava usando minha empresa como caixa eletrônico. Eu liguei para Helena de novo. Ela atendeu rápido. Eu sabia que você ia me ligar. Ele mexeu no plano de saúde, eu disse, e tem transferência agendada na conta da empresa. Helena respirou fundo. Ele está tentando esvaziar o que ele acha que é dele. Mas não é, eu falei. Não, ela confirmou. Não é. Eu fechei os olhos e imaginei ele provavelmente num apartamento alugado, brindando com alguém achando que tinha vencido. Eu falei devagar. Eu quero que você me explique uma coisa simples, Helena, sem juridiquês, como se eu fosse a Marlene. Helena deu um risinho curto. Tá. É o seguinte, ele achou que te pegou fraca. Só que você assinou do jeito certo com seu nome completo com lucidez. E isso tira dele a narrativa de que você estava incapaz. E mais o fato dele ter te feito assinar naquele momento ajuda a provar a intenção dele, a pressa dele, a crueldade dele. E o nome eu perguntei. O nome completo dele no papel é a âncora, é o cara real. CPF, assinatura, data. Ele não consegue dizer depois que não era ele. É como cartório, nome certo, pessoa certa, responsabilidade certa. Eu abri um sorriso pequeno. Frio. Então eu vou fazer ele sentir, eu disse. Sentir o quê? Helena perguntou. Que eu não sou um fardo. Eu desliguei e olhei para Marlene. Ela entendeu só pela minha expressão. O que você vai fazer, minha filha? Eu respondi do jeito mais simples. Eu vou parar de ser boazinha. Marlene assentiu como se fosse a bênção que eu precisava. Então faz direito. Eu respirei fundo e chamei a fisioterapeuta. Quando ela entrou, eu pedi a barra de apoio e tentei levantar. A dor subiu como fogo. Minhas mãos tremeram. Eu quase caí. E eu ouvi minha própria voz baixa, firme, saindo no meio daquele esforço. Eu vou andar de novo. A fisioterapeuta me segurou com cuidado. Um passo de cada vez. Eu dei um passo. E naquele passo eu senti que não era só meu corpo que estava voltando. Era minha vida. Do lado de fora do hospital, meu marido achava que eu estava presa. Mas eu já tinha começado a sair. E quando eu saísse, eu ia fechar a porta na cara dele. Sem gritar. Sem pedir. Só com fatos. E ele ainda nem tinha entendido que o envelope que ele jogou na minha cama não era o fim. Era o recibo do erro dele. Eu sempre achei que vingança era grito. Era prato quebrado. Era humilhação pública. Era escândalo no meio da rua. Mas a Helena me ensinou uma coisa que eu nunca esqueço. No Brasil, a vingança mais cara é a silenciosa. Porque ela vem com carimbo, com protocolo, com data e hora. E ninguém consegue apagar. No fim daquela tarde, eu já tinha tomado 2 decisões. A primeira, eu não ia discutir com ele no WhatsApp, nunca mais. A segunda, eu ia sair daquele hospital com uma coisa que ele jamais teve controle. A fisioterapeuta voltou depois do almoço. Ela ajustou a faixa na minha cintura e colocou a muleta do lado certo. Hoje vamos ficar em pé por mais tempo, ela disse. Eu respirei fundo. O chão parecia distante demais, como se eu estivesse tentando descer de um prédio sem escada. Quando eu levantei, a dor subiu como um choque quente. Minha visão escureceu por um segundo. Eu senti o suor frio nas costas. Calma, ela falou firme. Você consegue. Eu encostei as mãos na barra e segurei o ar dentro do peito. Naquele instante, eu pensei no meu marido rindo. Pague suas próprias despesas.
Eu pensei nele chamando meu corpo machucado de fardo. E algo dentro de mim ficou quieto. Não triste. Quieto. Como um interruptor desligando a parte frágil. Eu dei mais um passo. E quando eu sentei de novo, eu não senti vitória. Eu senti direção. Meu celular vibrou. Era a mensagem do meu gerente do banco. Eu não lembrava de ter mandado mensagem para ele. Até lembrar que eu tinha acionado uma coisa meses antes. Uma autorização que eu fiz no cartório para resolver assuntos do CNPJ quando eu estivesse viajando. Não era nada jurídico demais. Era só o tipo de papel que empresário faz para não travar a vida. Eu tinha esquecido disso. Meu marido também. Camila via aqui movimentações agendadas. Quer que eu segure? Eu fechei os olhos devagar. Ali estava o primeiro efeito do nome no papel. Porque quando você assina do jeito certo, quando você mostra que está lúcida, você vira novamente a dona da sua história. E as pessoas te levam a sério. Eu respondi: segura tudo, hoje. Depois eu liguei para o Felipe, meu contador. Um homem de 40 e poucos anos calmo, que sempre falava baixo, como se estivesse em reunião com Deus. Felipe, eu falei, eu preciso que você olhe todas as transferências agendadas, agora. Ele nem perguntou por quê. Só disse, já estou abrindo. Enquanto ele analisava, eu abri o e-mail do plano de saúde e vi o histórico alteração de contato, alteração de autorização, troca de endereço de cobrança. Tudo feito em 2 semanas. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu achava que meu casamento estava normal. Marlene estava do meu lado com a caneca de café e um olhar de quem queria bater em alguém com a própria caneca. Ele fez isso porque achou que você ia ficar quieta, ela disse. Ele fez porque achou que eu ia morrer, eu corrigi sem emoção. Marlene me olhou com a boca entreaberta. Eu continuei mais baixa. E por que achou que eu ia ter vergonha de reagir? Helena me ligou no mesmo minuto. Eu atendi. Camila, eu já pedi o bloqueio das movimentações do CNPJ por precaução. O banco vai te ligar para confirmar. Eles já ligaram, eu respondi. Ótimo. A voz dela ficou mais firme. Agora você precisa de uma coisa simples, prova de intenção. Você já tem o papel da UTI, o histórico do plano e as transferências. Eu olhei para a janela. E como eu faço ele se comprometer sozinho, eu perguntei. Helena não hesitou. Faz ele falar. Eu sorri. Frio. Eu fiquei alguns segundos em silêncio e então perguntei. E se eu marcar um café? Boa, Helena concordou. Lugar público mais discreto. Sem gritaria. Ele vai se sentir no controle e vai abrir a boca. E eu perguntei. Você só escuta? Helena respirou. Você tem cara de quem escuta e lembra. Eu desliguei e olhei para Marlene. Eu vou encontrar ele. Marlene quase levantou da cadeira. Você não vai sozinha. Eu não vou, eu disse, mas ele não precisa saber disso. Naquela noite, eu mandei uma única mensagem para o meu marido. Uma mensagem que parecia inocente. Ok, amanhã, 17 horas, café do centro. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Perfeito. Perfeito. Ele sempre gostou dessa palavra, como se a vida fosse um filtro bonito e uma esposa decorativa ao lado. No dia seguinte, eu já estava em um quarto comum, ainda com dor, ainda com dificuldade, mas com uma lucidez perigosa. E eu me arrumei. Não como uma paciente, como uma mulher que não pede desculpas por existir. Cabelo preso, maquiagem leve e batom discreto. Uma blusa de tecido bom porque eu sabia que homens como ele se assustam quando a mulher que eles descartaram aparece firme. A fisioterapeuta me ajudou a sentar na cadeira de rodas. Quer mesmo sair? Ela perguntou. Quero, eu respondi. Hoje eu preciso caminhar. Por dentro. Marlene foi comigo até a entrada. Não entrou no café. Ficou do lado de fora, perto do carro, como uma sombra protetora. O café do centro era velho e elegante ao mesmo tempo. Mesa pequena, azulejo antigo, gente conversando baixo. Um lugar onde ninguém faz escândalo porque ali todo mundo finge educação. Meu marido já estava lá. Camisa bem passada, relógio caro, perfume forte. Ele levantou quando me viu e fingiu preocupação.
Você devia estar descansando, ele disse, como se ainda tivesse autoridade sobre mim. Eu sorri com calma. Eu estou. Ele olhou para a cadeira de rodas com aquele olhar que me deu nojo desde o começo. Não era pena, era repulsa. Ele sentou e pediu um expresso. Eu pedi água. Ele riu de leve. Você sempre foi controlada, né, até no café. Eu olhei para ele como se estivesse observando uma criança. Fala o que você quer, eu disse sem rodeio. Ele ficou surpreso por eu ter cortado o teatro. Então ele foi direto ao assunto, porque homens como ele sempre vão. Eu quero resolver isso rápido, sem drama. Você assinou? Então, cada um segue sua vida. Claro, eu respondi. Ele relaxou um pouco, e quando ele relaxa, ele fala demais. A gente não precisa envolver advogado, ele disse. É só dividir o que dá para dividir e pronto. Eu mantive minha voz reta. O que dá para dividir, eu perguntei. Ele sorriu. Um sorriso de quem acha que está sendo generoso. A empresa, por exemplo. Eu senti o ar dentro do meu peito virar gelo. Mas minha expressão não mudou. A empresa, eu repeti. Sim, ele mexeu no celular como se fosse algo óbvio. Eu ajudei. Eu estive do seu lado. Eu inclinei um pouco a cabeça. Você esteve do meu lado? Quando foi conveniente, eu falei. Ele estreitou os olhos. Camila não faz isso. A voz dele ficou mais dura. Você sabe que eu mereço uma parte. Ali estava. A verdade dele sempre foi essa. Não era amor, era porcentagem. Eu encostei os dedos no copo de água. Você merece mesmo, eu disse suave. Merece exatamente o que você construiu. Ele sorriu de novo, achando que eu tinha cedido. Então tá. Ótimo. Viu como você pode ser racional? Ele se inclinou. Olha, eu sei que foi duro na UTI, mas você entende. Eu sou jovem. Eu preciso viver. Você não vai voltar a ser como antes. Eu ouvi aquilo como quem ouve chuva. E por dentro eu agradeci. Porque cada frase dele era um tijolo no meu alicerce. Eu olhei no rosto dele e perguntei como se fosse curiosidade. Você mexeu no plano de saúde. Ele piscou. Por um milésimo de segundo, o controle dele escorregou. Que plano? Eu sorri. O meu. O plano do hospital. Mudou cobertura. Mudou autorização. Mudou o contato. Foi uma coincidência interessante. Ele deu um sorriso curto falso. Ah, deve ser erro do sistema. Eu não discuti. Só perguntei mais uma coisa do mesmo jeito calmo. E as transferências do CNPJ? Dessa vez ele ficou sério. O que é? As transferências agendadas. Eu pausei. Para uma conta que eu não reconheço. Ele abriu a boca e fechou. E aí fez aquilo que todo culpado faz, atacou. Você está me acusando de roubo? Eu respirei fundo. Eu estou te perguntando, eu disse. Você respondeu como culpado. O rosto dele endureceu. Você está paranoica? Eu assenti como se concordasse. Pode ser. Eu olhei para o café dele ainda quente. Ou pode ser só matemática. Ele se levantou um pouco da cadeira irritado, mas se controlou por causa do lugar. Camila, você acha mesmo que tem força para brigar comigo agora? Você está assim. Assim. Ele nem precisou dizer cadeira de rodas de novo. Ele apontou com os olhos. Eu fiquei em silêncio por um segundo. E então eu fiz a única coisa que ele não esperava. Eu ri. Baixinho. Não de felicidade. De desprezo. Eu olhei para ele e falei a frase mais simples do mundo. Você não entende, Leonardo? Ele franziu a testa. O quê? Eu aproximei meu rosto o suficiente para ele ouvir sem ninguém ao lado escutar. Eu assinei na UTI, do jeito certo. Eu sorri fria, e você me deixou o seu nome completo no papel. Ele empalideceu. E naquele instante eu vi o medo, porque ele percebeu que eu não estava pedindo desculpas. Eu estava anotando. Ele engoliu seco. Camila, ele começou. Eu levantei a mão interrompendo. Agora é comigo. Eu fiz sinal para o garçom, paguei minha água e pedi ajuda para sair. Quando passei por ele, eu disse sem olhar.
Você queria uma esposa perfeita, então aprende a lidar com uma mulher lúcida. Eu saí do café com a sensação estranha de leveza. Do lado de fora, Marlene me esperava com o olhar firme. E aí ela perguntou. Eu respondi com uma calma que parecia assustadora até para mim. Ele falou tudo o que eu precisava. E naquele mesmo minuto, meu gerente do banco mandou mensagem. Movimentações bloqueadas, aguardando orientação. Eu olhei para a tela e senti o primeiro gosto real de justiça. Não era doce. Era limpo. E era só o começo. Eu não comemorei. Eu não mandei mensagem provocando. Eu não fui para casa me sentir vitoriosa como se isso fosse um jogo. Porque quando você tem mais de 30 anos e já carregou família nas costas, você não confunde justiça com euforia. Eu só respirei e continuei. No carro, Marlene colocou o cinto com calma e olhou para mim antes de ligar o motor. Você tá bem? Eu tô acordada, eu respondi. Ela assentiu como se entendesse exatamente o que aquilo significava. A gente voltou para o hospital em silêncio e no caminho meu celular começou a vibrar sem parar. Leonardo. Leonardo de novo. Leonardo insistente, como se a minha vida ainda fosse uma porta que ele podia bater até alguém abrir. Eu não atendi. Eu abri o aplicativo do banco uma última vez só para confirmar. Tudo bloqueado, nenhum dinheiro saindo, nenhuma manobra invisível. Uma coisa simples e cruel para ele controle. Quando cheguei ao quarto, Helena já tinha me mandado um áudio. Camila, ele mordeu a isca. Agora a gente vai fazer o que faz homem covarde parar de brincar dar luz. Sem escândalo, só com fatos. E você precisa de uma testemunha moral nessa história. Eu sabia o que ela queria dizer. Minha sogra. Dona Lúcia não era só a mãe dele, era o símbolo. Ela vivia de aparência, de reputação, de frase bonita na frente dos outros, de religião no domingo e veneno em silêncio durante a semana. E mesmo assim, eu sabia que ela tinha um ponto fraco. Orgulho de ter criado um homem direito. A ironia era que aquele orgulho agora ia virar faca. Eu chamei a Helena em chamada de vídeo no mesmo minuto. Ela apareceu com o cabelo preso óculos e aquele olhar de quem já viu muita gente rica chorar em sala de audiência. Eu não quero destruir, eu disse. Helena nem mudou a expressão. Eu sei, você quer justiça. Destruição é o que ele fez na UTI. Eu apertei o lençol com a mão. Eu quero que ele sinta, eu falei, mas eu não quero virar o tipo de pessoa que ele espera. Então você vai fazer o que dói mais nele, você vai ficar limpa, ela respondeu, e vai deixar ele se sujar sozinho. Eu inspirei devagar. Como a gente faz a Dona Lúcia enxergar, eu perguntei. Helena foi direta. Você não convence com emoção, você convence com vergonha. Naquela mesma noite, eu pedi para a enfermeira me ajudar a tomar banho. Foi um banho lento, dolorido, mas necessário. Eu precisava sentir minha pele como minha de novo. Depois eu coloquei um conjunto simples, mas elegante. Nada de luxo, só presença. Marlene penteou meu cabelo com uma delicadeza que me doeu mais do que a perna. Você parece sua mãe, ela disse baixinho. Eu não respondi. Eu não queria abrir uma porta de lágrima. Helena chegou no hospital para me buscar e juntas nós fomos até a casa da Dona Lúcia. Ela morava num condomínio tradicional em Valinhos, rua arborizada, portaria que trata todo mundo pelo sobrenome vizinho, que olha pelo retrovisor da vida alheia. Aquele tipo de lugar onde as pessoas não têm paz, tem vitrine. Eu entrei na sala com a ajuda da cadeira de rodas. Dona Lúcia estava de pé com uma blusa de tricô clara, cabelo escovado e aquele rosto de quem já decidiu me odiar antes de eu abrir a boca. Camila, ela disse, forçando gentileza, você devia estar no hospital. Eu estou liberada por algumas horas, eu respondi com calma. Leonardo não estava ali. Eu fiz questão disso. Eu não vim para brigar com ele. Eu vim para colocar a mãe dele diante do filho que ela criou. Dona Lúcia sentou na poltrona e cruzou as pernas. A sala cheirava a lavanda e controle. Ele me contou que vocês já resolveram tudo, ela começou. Eu olhei direto para ela. Ele contou do jeito dele, eu disse. Agora eu vou contar do jeito do papel. A palavra papel fez o rosto dela endurecer.
Ela odiava quando a realidade virava documento. Eu tirei uma pasta fina da minha bolsa. Nada dramático. Só uma pasta. E coloquei em cima da mesa. Eu não vou tomar seu tempo, eu falei. Eu só preciso que a senhora saiba de 3 coisas. Dona Lúcia levantou o queixo. 3 coisas. Primeiro eu disse, ele me entregou o pedido de divórcio na UTI. Ela abriu a boca, mas eu continuei antes que ela cortasse. Na UTI, no momento em que eu não conseguia nem levantar da cama, ele falou olhando para mim, eu quero uma esposa perfeita, não um fardo numa cadeira de rodas. O silêncio na sala ficou pesado. Dona Lúcia piscou devagar. Ele não disse isso, ela tentou automática, como se negar fosse um hábito. Helena entrou com a voz firme, sem agressividade. Dona Lúcia, o hospital registra visita. E existem testemunhas. Além disso, o pedido foi assinado naquele horário. A senhora entende o peso moral disso. Moral, Dona Lúcia repetiu irritada. Isso é assunto do casal. Eu sorri bem pequeno. Era eu, disse. Até ele transformar em humilhação. Dona Lúcia apertou a alça da bolsa. Eu continuei. Segundo, ele mexeu no meu plano de saúde. Os olhos dela se estreitaram. Isso é mentira. Eu abri o e-mail impresso e deslizei para ela. Alteração feita pelo titular, 2 semanas antes do acidente. Mudou o contato, mudou a autorização, mudou cobertura. Dona Lúcia leu rápido. A mão dela tremeu um pouco, mesmo que ela tentasse esconder. E ali eu vi uma coisa rara dúvida. A mãe dele tinha passado anos defendendo um filho como se fosse religião. Agora, pela primeira vez, ela tinha um documento contradizendo a fé dela. Eu respirei. Terceiro, eu disse, ele tentou mexer no dinheiro da minha empresa enquanto eu estava no hospital. Dona Lúcia levantou os olhos. Leonardo não faria isso. Eu encarei. Eu queria acreditar nessa frase e eu falei. Eu queria mesmo, mas ele fez. Helena colocou a outra folha na mesa. Transferências agendadas. Conta estranha. Várias pequenas. Dona Lúcia ficou imóvel. Ela não tinha argumento bonito para números. Números não têm medo de reputação. Eu vi a garganta dela trabalhar. Ele deve ter feito isso para se proteger, ela disse, tentando justificar. Se proteger de quê? Eu perguntei, e deixei a pergunta no ar. Porque a resposta era óbvia, se proteger de ser pobre sem mim. Dona Lúcia se levantou nervosa e foi até a janela. Ficou olhando para o jardim como se o jardim pudesse absolver o filho dela. Você quer o quê, Camila? Ela perguntou sem me olhar. Eu falei baixo, mas claro. Eu quero que a senhora pare de achar normal. Ela virou o rosto, e pela primeira vez eu vi uma dor antiga nela, um orgulho quebrando. Eu criei meu filho sozinha, ela disse num tom que misturava raiva e confissão. O pai dele sumiu. Eu trabalhei, eu fiz tudo. Eu criei ele para ser alguém. Eu não fui cruel. Eu não esfreguei nada. Eu só respondi com verdade. Eu sei, eu pausei. E é por isso que eu vim aqui. Porque eu não acredito que a senhora criou um homem para abandonar uma mulher numa UTI e ainda tentar pegar o dinheiro dela. Dona Lúcia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eles estavam molhados, mas orgulhosos demais para deixar cair. Ele está apaixonado, ela disse, como se isso fosse desculpa. Eu inclinei a cabeça. Então ele se apaixona e vira criminoso? Helena pigarreou de leve. Dona Lúcia, nós não viemos ameaçar. Nós viemos dar uma chance de resolver com dignidade, antes que vire tribunal, jornal, empresa, reputação. A palavra reputação fez Dona Lúcia engolir seco. Porque era isso que ela temia. Não a injustiça. O olhar dos outros. Eu percebi que aquela era a chave. Então eu disse a frase que ela precisava ouvir. Eu não quero que ninguém saiba, eu falei. Eu só quero que ele assuma o que fez. E pare. Dona Lúcia virou para mim. E se eu falar com ele? Ela perguntou. Fala, eu disse. Mas fala hoje. Na manhã seguinte, Dona Lúcia marcou um almoço de família. Almoço de família no Brasil é sempre teste de caráter. Mesa grande, arroz, feijão, farofa, carne assando, gente comentando a vida alheia com sorriso. E eu fui.
Eu cheguei com a cadeira de rodas, mas com a coluna reta. Marlene ficou perto como quem segura o mundo sem aparecer. Leonardo estava lá. Quando me viu, ele congelou por meio segundo. Depois fingiu naturalidade. Camila, ele disse como se eu fosse uma visita inconveniente. Dona Lúcia bateu levemente na mesa com a mão. Hoje a gente vai conversar como adultos. Leonardo riu tentando diminuir. Ah, mãe. Pra que isso ela já assinou? Eu olhei pra ele, calma, lúcida. Assinei e eu confirmei. E você achou que isso era o fim? Ele revirou os olhos irritado. Camila não vem fazer cena. Eu nem levantei a voz. Cena foi você na UTI, eu falei. A mesa ficou em silêncio. Um tio tossiu constrangido. Uma prima mexeu no celular. A farofa perdeu o gosto. Leonardo deu um sorriso torto. Eu só falei a verdade, ele disse. Eu não queria uma vida presa. Eu tenho direito. E ali na frente de todo mundo, ele fez a coisa mais burra de todas. Ele confessou com orgulho. Dona Lúcia ficou pálida. Você falou isso para sua esposa? Ela perguntou a voz baixa, perigosamente baixa. Leonardo deu de ombros. E daí eu sou homem. Eu tenho necessidades. Eu senti vontade de rir. Não pela frase, mas pela certeza de que ele estava cavando a própria cova com uma colher de arrogância. Helena abriu a pasta e colocou uma folha ao lado do prato dele. E você também tem responsabilidade, ela disse fria. Essas transferências foram feitas da empresa dela e o plano de saúde foi alterado por você. Leonardo olhou rápido e tentou reagir como sempre com ataque. Isso é perseguição. Ela está louca. Eu só encarei. Louca eu estava quando eu te sustentava e achava que era amor, eu falei. Agora eu estou só acordada. Ele apertou o garfo com força. Você vai me ferrar, ele rosnou. Eu sorri, pequeno, reto. Você já se ferrou sozinho, eu respondi. Dona Lúcia levantou de uma vez, derrubando quase o copo. Chega. A voz dela saiu com um peso que ninguém ali ignorou. Você envergonhou essa família. Leonardo ficou sem ar por um segundo. Mãe! Não. Ela apontou. Você não encosta mais um dedo no dinheiro dela. Você vai assinar o que for justo e vai pagar o que deve. Ele olhou em volta procurando aliados. Não tinha. Porque pra gente mais velha tem uma coisa pior que ser pobre. É ser sem honra. E naquele momento ele estava nu. Sem honra. Eu não precisei gritar. Eu só vi o rosto dele entender finalmente que eu tinha tirado a única coisa que ele achava que nunca perderia a aprovação da própria mãe. Eu empurrei a cadeira para trás devagar. E falei antes de sair, você queria uma esposa perfeita. Eu pausei. Então aprende o que uma mulher de verdade faz quando é descartada. Eu saí e o barulho da casa ficou para trás. Mas a vergonha ficou com ele. Depois daquele almoço eu não senti prazer. Eu senti silêncio. Um silêncio diferente do silêncio da UTI. Na UTI o silêncio era humilhação. Era eu engolindo a vida como se fosse remédio amargo. Naquele dia o silêncio era controle. Era o mundo finalmente entendendo que eu não era mais um objeto na história de ninguém. Eu voltei para o hospital e pela primeira vez desde o acidente eu dormi sem sonhar com a voz dele. 2 dias depois, a fisioterapeuta entrou com aquele jeito prático de quem não se emociona com drama. Hoje vamos para o corredor. Eu olhei para minhas mãos, ainda marcadas, ainda frágeis. Mas a minha voz estava inteira. Vamos. Ela colocou o cinto, ajustou a muleta, me ensinou o peso certo. Eu levantei devagar. A dor veio como sempre vinha, mas agora ela tinha um lugar. Ela não era mais a dor do abandono. Ela era a dor da reconstrução. Eu dei um passo, depois outro, pequenos, feios, reais. E no fim do corredor eu vi Marlene sentada numa cadeira como se fosse uma âncora. Ela sorriu quando me viu. Aí ela disse baixinho como quem não quer assustar a Vitória. Minha filha. Eu não aguentei, não de tristeza, de alívio. Uma lágrima caiu. Uma só. Marlene se levantou e veio até mim. Você não está sozinha, ela falou. E eu entendi que família não é só sangue.
Família é quem fica. Na semana seguinte, eu saí do hospital. O sol bateu no meu rosto como se eu tivesse ficado anos trancada. Eu entrei no carro com cuidado, a perna ainda presa em aparelhos, mas a alma já em pé. Assim que cheguei em casa, eu fiz algo que eu não fazia havia muito tempo. Eu tranquei a porta. E eu me senti segura. Helena chegou no fim da tarde com uma pasta fina e uma expressão de quem tinha boas notícias sem precisar sorrir. Ele aceitou assinar. Eu levantei o olhar devagar. Ele aceitou porque quis, eu perguntei. Helena soltou um ar pelo nariz. Ele aceitou porque entendeu que se não assinasse o próximo passo seria feio para ele. Feio. A palavra perfeita. Porque homens como Leonardo não temem a consciência. Eles temem a imagem. E como ficou, eu perguntei. Helena abriu o documento e apontou as linhas. A empresa continua totalmente com você. Ele sai oficialmente de qualquer papel, qualquer acesso, qualquer assinatura. Fica proibido de se apresentar como representante. E ele devolve tudo o que tentou mover. Eu senti meu peito ficar leve, mas eu não comemorei. Eu só assenti. E as despesas do hospital, eu perguntei. Helena ergueu uma sobrancelha. Ele vai pagar a parte dele. Não por generosidade, por obrigação e porque ele sabe que a história da UTI, se virar processo, não vai favorecer. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu ouvi de novo a voz dele: pague suas próprias despesas. E eu vi a ironia. No fim ele pagaria. Mas não porque ele decidiu ser homem. Porque o mundo com carimbo e data não deixa covarde brincar para sempre. Tem mais, Helena disse. Eu abri os olhos. O banco registrou tudo, as tentativas de movimentação, as contas, a repetição. Isso cria um rastro. Ele não vai conseguir fazer isso com outra pessoa tão cedo. Eu entendi o que aquilo significava. Eu não estava só me salvando. Eu estava impedindo que ele repetisse o mesmo golpe com a próxima. E isso para mim valia mais do que qualquer humilhação pública. Naquela noite, eu sentei no meu sofá com gelo na perna e uma xícara de chá que eu mal consegui segurar. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Eu tinha deixado de ser esposa e voltado a ser eu. O telefone vibrou. Era um número conhecido. Dona Lúcia. Eu demorei um pouco para atender. Não por medo, por cuidado. Porque algumas feridas, se você encosta rápido demais, abrem de novo. Eu atendi. Camila, ela disse sem aquela arrogância de sempre. A voz estava baixa. Eu posso falar? Pode. Houve um silêncio do outro lado. E eu percebi que pela primeira vez ela estava escolhendo palavras. Não estava jogando. Eu fiquei com vergonha, ela confessou. Do que ele fez. Da forma como ele falou de você. Eu não respondi, eu deixei ela continuar. Eu passei a vida defendendo meu filho, ela disse, e eu achava que isso era amor de mãe, mas eu confundi amor com cegueira. Eu respirei devagar. Dona Lúcia, eu falei com calma. Eu não vim para destruir o seu filho, eu vim para ele parar. Eu sei, ela respondeu, e eu agradeço por você ter feito isso sem gritar, porque se você gritasse, eu ia te odiar, e eu ia continuar defendendo ele. Eu fechei os olhos. Aquilo era dolorosamente humano. A verdade é que algumas pessoas só conseguem enxergar quando a verdade chega com educação, porque a educação deixa a vergonha sem saída. Eu não sei pedir desculpas direito, Dona Lúcia continuou, mas me desculpa. Eu senti um nó na garganta. Não era carinho, era a sensação de fechar um ciclo. Eu aceito, eu disse, mas eu não volto. Eu não pedi para você voltar, ela respondeu, e eu ouvi um choro pequeno segurado. Eu só queria que você soubesse que eu vi. Eu vi o que ele virou, e eu vi o que você é. Eu desliguei com a mão tremendo um pouco. Marlene, que estava na cozinha lavando louça como se aquela casa fosse dela, me olhou. Foi ela? Foi. E aí? Eu sorri. Ela pediu desculpas. Marlene assentiu como quem entende que aquilo para uma mulher mais velha é quase uma cirurgia sem anestesia. Bom, ela falou, agora você vai seguir. Eu segui.
Nas semanas que vieram, eu vivi o tipo de rotina que ninguém posta na internet. Fisioterapia, dor, banho difícil, escada que parecia montanha, remédio, reuniões do trabalho por chamada e no meio disso pequenas vitórias. O dia em que eu fiquei em pé sozinha por 5 segundos. O dia em que eu atravessei a sala sem muleta. O dia em que eu voltei a dirigir devagar, com medo, mas livre. E com cada passo eu percebia uma coisa. Eu não estava só recuperando a perna. Eu estava recuperando o respeito que eu tinha por mim mesma. Leonardo tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi. Ele mandou mensagem. Camila, eu errei. Eu estava desesperado. Desesperado. Eu ri quando li. Desesperado é quem não tem dinheiro para remédio. Desesperado é quem segura a mão de alguém na UTI com medo de perder. Ele não estava desesperado. Ele estava incomodado por ter perdido a vantagem. E eu não estava mais disponível para ser o conforto de um homem sem caráter. No dia em que o divórcio foi oficialmente finalizado, eu fui ao cartório com Helena. Eu estava com uma bengala leve mais por segurança do que por necessidade. Eu fiz questão de entrar andando. O atendente pediu meu documento, olhou minha assinatura, carimbou. E eu senti algo dentro de mim se encaixar. Era simples, mas era definitivo. Quando eu saí, Helena disse: "Você venceu sem se sujar." Eu olhei para o céu claro. Eu não venci, eu respondi. Eu voltei. Naquela noite eu fiz uma coisa pequena. Eu abri a janela da sala, sentei no sofá, coloquei uma música baixa e tomei um café quente devagar. Meu celular vibrou pela última vez com o nome dele. Eu olhei a tela iluminada. "Posso te ver só uma vez?" Eu não respondi. Eu só apaguei a notificação como quem apaga uma sombra. E eu pensei com uma calma que parecia gelo e paz ao mesmo tempo. Você queria uma esposa perfeita? Você só não entendeu que a mulher perfeita não é a que aguenta tudo. É a que sabe a hora de sair e fechar a porta. Sozinha, eu encostei a xícara na mesa e deixei a casa respirar comigo. Eu não estava amarga. Eu estava livre. E a liberdade, quando chega, não faz barulho. Ela só fica. Se essa história te tocou de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa: não ignore os sinais que o amor tenta esconder. Às vezes a gente chama de fase ruim aquilo que já é falta de respeito. E se você já passou por algo parecido, deixa nos comentários de que cidade você está me ouvindo. Eu leio, eu respondo e eu levo vocês comigo. E para quem me acompanha de Portugal e de outros países da União Europeia, eu também quero te ouvir. Escreve o nome da sua cidade aí embaixo, porque dor tem sotaque, mas a coragem é a mesma em qualquer lugar. Obrigada por ficar até o final. Se você gosta de histórias fortes, reais e com justiça, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente não romantiza sofrimento, a gente transforma em força.